Então, o que eu pretendo trabalhar com vocês nessa data de hoje? Fazer a correção daqueles exercícios. Aqueles exercícios são relativamente parecidos com o que eu coloquei na prova. Tem alguns que são bem... na verdade, todos seguem a mesma linha de raciocínio. E vou falar um pouquinho para vocês sobre o ponto de equilíbrio múltiplos produtos. Não vou cobrar em prova. Então, ponto de equilíbrio múltiplos produtos já não é mais tema de prova, então podem ficar tranquilos. Mas eu acho o ponto de equilíbrio mais interessante por um fator. Vamos ver se vocês conseguem superar esse desafio. Me digam uma empresa que trabalhe com um único produto. Ou escrevam uma empresa, né? É que vocês não querem falar comigo. Tem? A Coca-Cola? Será que a Coca-Cola só faz Coca-Cola? Vou até pegar um exemplo aqui. Tô com uma água mineral na minha mão. Veja uma marca que está escrito aqui em cima. Vou só aceitar aqui. Veja uma marca que está escrito aqui. Coca-Cola. Então, apesar dela ser uma marca muito importante para a empresa, ela tem outros produtos também. Alguém consegue arriscar outra? Não? Sim? Talvez? É possível? Ah, professor, tem a produção agrícola. Eles só fazem, por exemplo, soja. Produzem soja. Será que é verdade isso? Será que eles são monoprodutores? Muitas vezes não. Às vezes, um período eles produzem soja, outro período eles produzem milho. Então, hoje em dia, a gente não consegue muito fixar esse pensamento no ponto de equilíbrio para um único produto. Então, é interessante, é importante que vocês tenham pelo menos um conhecimento de como trabalhar um múltiplo produto. O monoproduto ele é um pouco mais simples. É a aplicação de fórmula. Se bem que o múltiplos produtos também, vocês vão ver que é aplicação de fórmula com um pequeno detalhezinho a mais. Então vamos às questões. Estou sentindo falta de bastante gente hoje. O pessoal está entrando aos pouquinho. Então o exercício ou os exercícios eram esses, né? 6 questõezinhas, apenas uma, um pouco mais complexa, envolvendo ponto de equilíbrio, certo? Era esse mesmo? Confirma? Não? Vocês estão aí? Pelo amor de Deus, fala comigo, gente. Então deixei já aberto aqui o Excel. A gente vai fazer o primeiro. Antes de começar a fazer, me ajude a lembrar as fórmulas que a gente precisa usar em todos esses cálculos de ponto de equilíbrio. Qual a primeira delas que a gente não sai do lugar sem a utilização? Ninguém arrisca? Ou vocês já estão com a cabeça nas férias já? A margem de contribuição unitária, né? Margem de contribuição unitária vai ser igual ao quê?
preço de venda menos custo variável menos despesa variável. Primeira fórmula que a gente precisa sempre ter em mente quando o assunto for análise custo, volume e lucro, quando a gente precisar analisar ponto de equilíbrio. Tendo a margem de contribuição unitária, a gente pode começar a pensar em ponto de equilíbrio. O primeiro, ponto de equilíbrio, coloquei 2 vezes, mas é ponto de equilíbrio contábil. Como que a gente calcula? Custo fixo mais a despesa fixa, então vai ser custo fixo mais a despesa fixa. Tudo isso vai ser dividido pelo que a gente encontrou pela margem de contribuição unitária. Não só do lucro zero uma empresa vive, né? A gente pensa em ter lucro. Então a gente pensa também na possibilidade do ponto de equilíbrio econômico. Vai ser o quê? Custo fixo mais a despesa fixa mais... Bem, aí a gente pode ter mais de um nome, né? Alguém lembra de algum? Não? Sim? Talvez? Alguém pelo menos escreveu, não lembro. Obrigado por pelo menos participar comigo. A figura do custo de oportunidade, do lucro esperado. Então a gente pode ter vários nomes que vão representar o quê? A expectativa de lucro de uma determinada empresa. Então a gente tem o quê? Um lucro esperado. Cruzes, o que está todo mundo saindo dessa aula, gente? O que está acontecendo? Tudo isso dividido pela margem de contribuição unitária. Já adianto, hein? Quem está fugindo da aula hoje vai ter um pouquinho de dificuldade na prova. Então, segundo ponto de equilíbrio, aí visando a empresa atingir uma determinada rentabilidade. Terceiro ponto de equilíbrio financeiro. Então, ponto de equilíbrio financeiro, a gente tem um reflexo muito maior na figura do fluxo de caixa. Então, o que a gente espera de fluxo de caixa? Pelo menos é encontrar o lucro zero, o lucro não, né? O fluxo de caixa zerado. Tudo que eu tiver de entrada seja capaz de pagar as minhas saídas. Então, vai gerar como? Custo fixo mais despesa fixa. Aí aqui vem o grande diferencial do ponto de equilíbrio financeiro. A gente diminui os gastos não desembolsáveis. Aí tudo isso dividido pela margem de contribuição unitária. Certo? São os 3 pontos de equilíbrio. E a última fórmula que a gente acabou trabalhando nessa relação custo, volume e lucro é a bendita margem de segurança. Quanto uma empresa pode, ou quanto ela suporta de redução na sua produção e venda, antes que ela tenha um lucro zero. Então, como é calculado? Vendas menos
ponto de equilíbrio contábil. Esse resultado a gente divide pelo número das vendas. Com essa fórmula, a gente acha uma margem de segurança existente em relação ao ponto de equilíbrio da empresa. Antes dela começar a ter prejuízo, ela pode até reduzir aquele volume de vendas e ainda assim não vai apresentar o prejuízo. Deu para relembrar um pouquinho das fórmulas? As fórmulas em si são fáceis, mas sem elas vocês não saem do lugar. Então essas 5 fórmulas vão ser de grande utilidade para vocês nas provas. E para resolver o exercício, também a gente precisa delas. Então, começando com o primeiro exercício, considere as seguintes informações da empresa W. Custos e despesas variáveis, R$40 por unidade. Vamos copiar aqui, né? Então, colocando lá. Custos e despesas variáveis, R$40 por unidade. Custos mais despesas fixas, 4.000 por ano. Preço de venda, R$60 por unidade. Patrimônio líquido, 10.000. O que é a referência do patrimônio líquido mesmo? Esqueci. Patrimônio líquido não é aquele dinheiro que o sócio coloca na empresa? Então, se é o valor que o sócio coloca na empresa, ele tem uma expectativa de retorno sobre esse investimento, né? Pensem em vocês, aquela figura que eu já tinha comentado, de investir numa empresa ou colocar numa poupança. Eu vou atrás, claro, dependendo do perfil do risco. Essa análise não é tão fria assim, né? Mas a tendência é que eu vá atrás daquele investimento que me traga um retorno maior. Mas gravem isso. Risco-retorno não é só isso. Tem muita coisa por trás dessa análise. E tem como calcular matematicamente o risco e o retorno? O que vocês acham? Vocês que gostam de investir, tem como fazer esse tipo de cálculo? Tem. Então, se vocês sentem um pouco de insegurança nesse risco e retorno, existe um cálculo matemático para a gente poder indicar que tipo de investimento é melhor em relação a essas duas variáveis, tá? Claro, aí fica para outra disciplina. Caso seja comigo, gestão financeira, a gente acaba vendo lá. Então, a rentabilidade esperada, coloquei 10.000, quero 10% por ano. Esse é o lucro que eu espero. E a empresa tem uma depreciação anual de R$600 que está aqui dentro desses custos e despesas fixas. E o exercício pede, então, ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Por onde eu começo? O que eu preciso calcular para poder dar o start nesse exercício? Posso ir direto para o ponto de equilíbrio contábil? Sim? Não? Talvez? É possível? Não, né? Primeira coisa, margem de contribuição unitária. Não saiam do lugar sem a bendita margem de contribuição unitária. Então vai ser o quê? Margem de contribuição unitária, preço de venda, 60, menos
custos e despesas variáveis, menos 40. Então, nosso resultado, 20. O valor que a empresa consegue, então, que a empresa não, que o produto consegue contribuir para fazer o pagamento desses custos e despesas fixas. Então, feito isso, a gente vai achar o primeiro resultado, que é o ponto de equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio contábil, custo fixo mais despesa fixa. Aqui ele foi bonzinho com a gente, né? Já entregou o resultado. 4.000. Divido esse valor pela margem de contribuição unitária. 200. 200 o quê? Reais? O que está acontecendo com vocês? Vocês não estão falando. Será que é problema no meu... Agora já estou começando a achar que é problema no meu computador, gente. Vocês não estão... Ninguém fala comigo? 200 o quê? 200 unidades, né? Sempre quando a gente achar o primeiro cálculo, o resultado dessa fórmula, se remete a unidades. Ah, não, professor, eu quero saber o faturamento que eu preciso. Vou multiplicar essas unidades. Então, vou fazer o quê? 200 vezes meu preço de venda. Então, eu preciso vender 12 mil reais para daí sim conseguir cobrir os meus custos e despesas fixas. Tranquilo? Sim. Dúvidas? Perguntas? Fale, Rodrigo. Vi que você ameaçou abrir o microfone, eu já fico feliz que alguém fala comigo. Eu tinha uma dúvida, senhor. Eu não achei esses. O senhor colocou esse exercício no AVA lá? Era para ter colocado, não coloquei? Eu olhei, acho que foi sexta ou sábado, não achei nada. Eita, será que eu não coloquei? Que daí eu nem fiz nada por causa disso. Eu tô vendo, pra mim é tudo novidade hoje. E o sistema agora tá offline, né? Agora, pior que agora não dá nem para conferir, né? Se eu coloquei ou não. E agora, o que eu faço? E vocês não me falam nada, né? O restante da turma vai ficar quieto. Eu tava comendo isso quando tava falando. Eu tava aqui feliz, achando, ó, tá corrigindo. Puxa, agora eu fiquei chateado. Será que eu não coloquei esse exercício? Oi? Eu vou confessar que eu não entrei no aula pra ver isso. Eu consegui ver sua aula pelo YouTube. E daí porque segunda-feira eu não consegui ver sua aula, só tive tempo no sábado, no domingo. Então eu tava tentando aprender por aqui. E eu confesso que não tinha visto isso lá. Eu também não falei nada, porque pensei que tinha deixado de fazer, por isso também nem comentei. Mas pelo menos falem comigo, gente. É muito ruim ficar falando sozinho. Bom, eu não gosto de só corrigir uma coisa que vocês não tentaram. Eu só vi a parte da atividade de frequência, sinceramente. Eu não lembro de ter visto essa atividade. Então, o que eu vou fazer? Tem como você mandar no grupo do WhatsApp? Isso, vou passar pelo grupo do WhatsApp, né? Já que sabe Deus quando vai voltar esse AVA. E a gente conversa do ponto de equilíbrio múltiplos produtos. Ah, professor, mas vai me bananar a cabeça. Não, não vai, porque as mesmas fórmulas, gente. A gente faz... Falou em ponto de equilíbrio, falou nessas fórmulas. Não, a gente não consegue sair do lugar sem elas. Boa noite. Boa noite. Então, vamos fazer assim. São 6 exercícios bem tranquilos, que eu então vou colocar para vocês. Esse daqui é um pouquinho mais complicadinho, mas não é um bicho de 7 cabeças, né? Que é para dar aquela forçadinha em vocês.
E daí eu vou aproveitar, usar ele para revisão para a prova daí. Que a gente tem a segunda-feira que vem ainda de aula, né? A gente corrige. Não, professor, semana que vem já começa as provas, não é? Começa Tem. no dia 1º. Começa na terça, verdade. Isso. Então daí eu acho até mais bacana revisar lá, porque vai ficar bem fresquinha, né? Vamos falar assim. Então eu vou colocar para vocês no WhatsApp. Vocês tentam normal. E hoje a gente fala do ponto de equilíbrio múltiplos produtos. Aí lembrando, eu comentei lá no começo da aula, o pessoal que não estava, esse ponto de equilíbrio eu não vou cobrar em prova, tá? É mais para que vocês tenham conhecimento, porque ele se aproxima mais da realidade, né? A gente não consegue muito encontrar, eu até lancei um desafio para o pessoal antes aqui, se alguém conseguir achar uma empresa monoprodutora, que tem um único produto. O Eduardo tentou a Coca-Cola, mas ainda deu brecha que eu estava justamente com a garrafa de água da marca Coca-Cola. Não tem, né? Hoje em dia a gente não consegue mais ter uma empresa que só fabrica isso. Se ela tiver esse tipo de posicionamento de mercado, ela está fadada à falência, né? Está fadada a desaparecer. O mercado engole ela. Então, tristemente, vamos fechar. Vou fechar o Excel não, só vou abrir uma aba nova. Mais o exercício vou fechar para disponibilizar para vocês. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa figura, ponto de equilíbrio, múltiplos produtos. Por muito tempo se buscou o estudo dessa relação custo-volume-lucro, né? Então a gente vinha discutindo que essa evolução do custos para finalidade gerencial começou lá no início do século XX, veio evoluindo, e a relação a relação do custo-volume-lucro também veio evoluindo. Muita gente se pautava somente com um produto. Naquela época era possível, né? Se a gente pensar começo do século passado, né? As indústrias até conseguiam ter esse posicionamento, mas o mercado evoluiu, a indústria evoluiu e a relação custo-volume-lucro também teve que evoluir. Por isso surgiu a figura do ponto de equilíbrio com múltiplos produtos. Então, uma empresa, quando produz um único produto, a obtenção do ponto de equilíbrio, tanto contábil, econômico quanto financeiro, é simples. A gente estava vendo ali, né? Como estava simplesinho fazer aqueles 3 cálculos. Basicamente uma aplicação de fórmula. Mas quando começa a surgir uma variedade de produto muito grande, aí o problema começa a ficar um pouquinho mais delicado. Como que eu vou conseguir encontrar o volume de vendas de cada tipo de produto se eu tiver uma quantidade grande de produtos? Essa análise se torna um pouquinho mais delicada, mas não impossível de ser feita, tá? Um bom exemplo dessa delicadeza que se tornou, né, dessa complexidade, é só a gente pensar em empresas pequenininhas. Empresas como a Unilever, eu gosto muito do exemplo da Unilever. Já pensou como que é fazer um ponto de equilíbrio, tanto contábil, financeiro e econômico, com a quantidade de produto que a Unilever tem? Assusta, né? Vocês têm noção do tamanho da Unilever, né? Gigante, né?
Ela praticamente fabrica de pinico a bomba atômica, se duvidar. Qualquer setor que vocês vão no mercado, vai ter alguma coisa da Unilever em praticamente todos os departamentos. É impressionante. E isso torna essa análise um pouco mais complexa. Então, nas situações em que se elabora mais de um produto ou um serviço, a expressão ponto de equilíbrio em quantidades diferentes de produto perde em boa parte o seu sentido. Então eu tenho 5 produtos na minha indústria. Eu falar em ponto de equilíbrio só do produto A vai fazer muito sentido. Porque eu vou precisar falar do B, do C, do D. Então o mercado ou a análise gerencial começa a exigir que eu faça com todos esses produtos, não só com um. Se eu não fizer com todos, eu vou acabar distorcendo todo o meu processo de análise. Então aqui a gente vai trabalhar um exemplo. A gente vai fazer totalmente pautado no exemplo. E a gente está numa indústria que tem 3 tipos de produto. Então, a gente vai fazer a análise do ponto de equilíbrio com esses 3 tipos de produto da companhia Alfa. Então, ela produz o produto A, B e C, dá os seus preços de vendas. Então, vamos passar lá para o nosso Excel. Temos o produto A, produto B e produto C. Dentro das nossas informações, temos o nosso preço de venda. Então, produto A 10, B 12 e o produto C R$15. 10, 12 e 15. Tem aqui um padrão normal que a gente espera, né? Temos os custos e despesas variáveis. A gente já viu isso tanto no custeio por absorção quanto no método do custeio variável. Esse processo, né? A gente tem a alocação do valor ao seu referido objeto de custo. Então a gente consegue indicar custo e despesa variável, 5 para o produto A, 8 para o B, 8,50 para o C. 5, 8 e 8,50. Para qualquer forma de pensamento nessa relação custo, volume e lucro, a gente vai sempre iniciar por esse cara. Para tudo, a gente precisa encontrar a margem de contribuição unitária de cada produto, inclusive no múltiplo produto. Então a gente vai lá e vai definir qual que é a margem de contribuição unitária. Nada mais vai ser do que o preço de venda menos custos e despesas variáveis. Então, nosso resultado, produto A contribui com 5, produto B contribui com 4 e produto C contribui com 6,50. Mas para a gente poder pensar nesse ponto de equilíbrio, eu preciso conhecer um pouquinho sobre a minha empresa. Preciso conhecer qual a composição de vendas desses produtos. As empresas têm como fazer esse tipo de levantamento? Saber qual produto vende mais, qual produto vende menos? Sim. Sim, né? Geralmente faz muito, né? Hã? Geralmente faz isso para, tipo assim, até para fabricação, né, mesmo, né? Até para fabricação, até para projeção do seu processo fabril. Se eu tenho um produto, vamos supor aqui, que o A tem uma venda maior,
Obviamente que eu vou dedicar meu esforço para o produto A. Carro acontece muito isso, né? Acho eu. Sim. Na verdade, qualquer produto, ele Sim. sempre vai ter uma demanda. E aí a gente pode encontrar dentro da empresa não somente um lugar. Vai depender muito de cada empresa. Pode ser que a área comercial tenha essa informação. Pode ser que a área fabril, o controle e planejamento de produção, o PCP, tenha essa informação. Às vezes até a área de faturamento. Então a gente vai ter que definir um percentual de participação nas vendas. Esse percentual de participação nas vendas ele vai ser fundamental na definição de como essa margem de contribuição vai contribuir para o total. Então, ó, proporção de vendas, 50%, 30% para o produto B e 20% para o produto C. 50, 30 e 20. Opa, deu 50, 30 e 20. Isso indica, então, a participação de cada produto, e com essa participação, eu consigo indicar dessa margem quanto que ela realmente vai contribuir para o pagamento desses custos e despesas fixas. Se eu tenho um produto que me dá uma margem de 5 e ele representa 50% das minhas vendas, teoricamente ele consegue pagar quanto desse meu custo e despesa fixa total? Metade dos R$ 5. Então a gente nada mais faz do que uma média ponderada da margem de contribuição unitária. O nome é feio, né? O pessoal fala em média ponderada, já assusta, quem não gosta de estatística. Mas nada mais é do que multiplicar essa margem de contribuição vezes a participação que esse produto tem no mix de venda. Ou no share, vai depender muito da pessoa metida a besta que está falando em inglês para vocês. Ele vai chamar mix de venda, vai chamar share, mas é a composição de vendas do produto, né? Então, levando em consideração que metade das vendas são do produto A e ele tem uma margem de contribuição de 5, ele vai acabar, no final das contas, contribuindo com R$ 2,50 para pagar tudo que é custo e despesa fixa. E a gente vai fazer para todos os 3 itens. Então, aquele R$ 4,00 que participa só com 30, ele vai ter uma proporção equivalente a 1,20 no pagamento dos custos e despesas fixas. Então, o primeiro passo, o que é? Só para relembrar. Acha a margem de contribuição. Bacana. Segundo, acha a participação das vendas ou acha a composição de vendas dos produtos da fábrica. Bacana, achei. Vou para o terceiro passo. Faço a média ponderada dessa margem de contribuição unitária. Nada mais é do que a multiplicação da margem de contribuição vezes a participação das vendas. Até aqui, tranquilo? Mais ou menos? Sim. Tranquilo. São esses os passos. Vai seguindo os campos bonitinhos. Vocês podem pôr 50 produtos aqui diferentes. O cálculo vai ser a mesma coisa. Fiz a média ponderada.
A soma das médias vai me dar a margem de contribuição do mix de venda. Então aqui a gente vai chamar de margem de contribuição unitária do mix. Vou quebrar aqui. Então, essa margem de contribuição do mix vai ser simplesmente a soma de todas essas médias que a gente encontrou. Então, supondo eu tive 60 produtos. Cheguei e fiz a média ponderada da margem de contribuição de todos os 60. Faz a soma e encontra essa margem de contribuição do mix. Feito isso, todo o processo fica idêntico ao monoproduto. A gente vai aplicar as 3 fórmulas do mesmo modo. A única diferença é que, em vez de margem de contribuição unitária, a gente vai ter uma margem de contribuição unitária do mix. Só isso. Então, continuando lá nosso exemplo, a empresa apresenta custos fixos e despesas fixas de R$1 milhão. Então, vamos anotar aqui embaixo. Custos e despesas fixas, R$1 milhão. Então, a gente pode efetivamente passar para o cálculo do ponto de equilíbrio. Então, cadê o Excel? Então, o primeiro ponto de equilíbrio, a gente sempre tem o hábito de começar pelo contábil. Qual vai ser o cálculo? Então, nada mais é do que a fórmula. Custos e despesas fixas divididos pelo MCU. Isso, pela margem de contribuição do mix. Então vai ser o quê? 1 milhão dividido pelos R$5. Se eu tivesse colocado um igual, ia ajudar bastante. Só corrigir aqui, porque não é... Então, meu ponto de equilíbrio é 200 mil unidades. Ajudou? Se vocês fossem um gerente, eu chegasse para vocês e falasse, olha, nosso ponto de equilíbrio é 200 mil unidades. Vai ajudar vocês na decisão? Não. Não? Por quê? Porque não dá para saber de qual produto, nem a quantidade. Isso. 200 de qual desses produtos, gente? Então, se eu chegasse para vocês falasse que o ponto de equilíbrio é 200 mil, mete o pé na minha bunda e manda recalcular. Porque está faltando informação. Eu preciso saber quanto que é do produto A, do produto B e do produto C. Se não, 200 mil não vai me adiantar de nada. Não vou tomar decisão nenhuma.
E como será que eu consigo chegar na quantidade de cada um? Professor, Oi? até um produto, né, que seja bem relevante no mercado, né, 200 mil talvez, para suprir um mercado emergente, talvez nem faça tanta diferença também, né? Também. Mas aqui o pior caso é você ter mais de um produto e alguém falar para você, ó, você precisa de 200 mil unidades. Mas 200 mil unidades do quê? Não sei. Preciso de mais informação. Então eu preciso apontar dessas 200 mil, quanto que vai ser do A, quanto que vai ser do B, quanto que vai ser do C. O que representa esses 200 mil? É o total de produtos a serem produzidos. Então eu sei que 200 é o total desse meu mix de venda. Então eu quero definir do A, do B e do C, nada mais eu vou utilizar do que a participação de cada um na composição. Então, é 200 mil vezes o produto A tem participação de 50%, então ele precisa vender 100 mil peças. O produto B, 200 mil vezes 30%, então para o produto B eu preciso 60 mil peças. E para o produto C, 200 mil vezes 20%, preciso de 40 mil peças. Aí já começou a fazer um pouco mais de sentido, não começou? Você poder indicar, olha, você precisa tanto do produto A, tanto do B, tanto do C, para ter o lucro zero. Aí você começa a ter uma base para organizar a sua produção. Tranquilo? Mais ou menos? Tranquilo. Tranquilo. Ninguém mais em dúvida? O pessoal não fala comigo, gente. Vou ficar traumatizado depois dessa pandemia. A dúvida é na hora da prova. É bem isso. E será que funcionou esse ponto de equilíbrio? Vamos testar ele? Eu vou colocar ele aqui. Então, 100 mil, 60 mil e 40 mil. Aqui a gente tem nossas vendas. Então, nossa receita vai ser de quanto? Eu vendo o produto A a 10 reais vezes 100 mil peças, 1 milhão. O produto B, eu vendo a 12 vezes as 60 mil peças, 720 mil. E o produto C, 40 mil peças vezes 15 reais, 600 mil. Claro, vou ter que deduzir meus custos e despesas variáveis, né? Cada produto vai me custar 5 reais. Então, para fazer o produto A, 100 mil vezes os 5 reais. Produto B, 8 reais vezes 60 mil unidades. E o produto C, 8,50 vezes 40 mil unidades. Receita menos custo dá margem de contribuição total, né? Então vai ser receita menos custo de despesa fixa
a gente vai ter a margem que cada um vai poder contribuir. Custo e despesa fixa, a gente não tem o hábito de distinguir para os produtos, né, dentro do custeio variável. Lembram disso? A gente só acha a figura do custo, separando o custo variável, depois para achar a margem de contribuição líquida, total líquida, a gente pega as despesas variáveis, mas em momento nenhum a gente utiliza custo e despesa fixa. Ele vai servir só para achar um determinado lucro. Então eu vou somar aqui. Soma. Aqui é para pôr total. Vai ser igual a soma. Que vai representar as 200 mil peças. E se a gente vir arrastando, a gente vai achar os valores dos 3 produtos com as quantidades que a gente estipulou. Vai ter uma margem de contribuição bruta ou uma margem de contribuição total de 1 milhão. A gente vem aqui e deduz os custos e despesas variáveis, que é de quanto? 1 milhão. Aqui desculpa, não é variável, é fixa. As custas e despesas fixas, esse 1 milhão, então, a gente vai diminuir, achar o lucro. Vai ser a margem de contribuição que a gente encontrou, menos custos e despesas fixas. Nosso lucro ficou 0. Então, esse processo, ele pode ser utilizado para a quantidade de produtos que vocês queiram. Não tem problema de quantidade. Se eu tiver 200 produtos na fábrica, eu tô fodido porque vai ser trabalho pra caramba. Mas eu tenho como calcular. E se a gente parar para pensar no Excel, até dá uma facilitada, né? Vai ter 200 ou colunas ou linhas, vai depender de como vocês queiram trabalhar, mas dá para fazer. Fica a critério do gestor querer ou não utilizar essa ferramenta, que é muito boa. Mas, claro, lembrem-se que eu falei na aula passada, ponto de equilíbrio contábil é importante, sim, mas não é o que o empresário mais gosta. Qual que é o que o empresário mais gosta? Algum em específico? Desses 3, tem algum que ele mais tem uma preferência maior? Pensem em vocês preferem calcular algo relacionado a lucro zero, algo relacionado a um determinado lucro esperado, ou algo relacionado à cobertura do fluxo de caixa? Acho que do lucro esperado. Eu gostaria do lucro esperado. Porque, em geral, eu vou estar ganhando dinheiro relacionado a esse valor. Ah, professor, mas eu só sou funcionário. Vai me ajudar também, porque empresa que tem lucro é empresa que cresce e tem chance do crescimento do funcionário. E fora que... Diga, Wagner. Cobertura do caixa seria basicamente só cobrir a despesa, não? Isso. É basicamente calcular a vida do professor. É ver o quanto entra e se dá para pagar as contas. Beleza. Viu como falar da vida do professor, vocês já entenderam?
Mas, brincadeiras à parte, né? Não que a gente ganhe bem também, tá? A gente não ganha bem. Aqui serve mais para empresa que está com problema financeiro, problema que está passando por dificuldade. Esse ano está sendo bem usado, né? Uma vez que todas as empresas estão realmente em dificuldades. Mas a ideia ali é simplesmente você ver quanto que você precisa vender que seja suficiente para pagar as contas. Então, claro, ponto de equilíbrio preferido dos empresários é o econômico. Contábil é muito bom para a gente ver se a empresa tem capacidade de produzir a demanda, de repente eu tenho uma capacidade muito menor do que eu precisaria para um ponto de equilíbrio. Então nem sempre é o melhor. Né? É a expectativa do melhor cenário. Mas o ponto de... Oi, Wagner? Pode falar, professor, desculpa. Mas o ponto de equilíbrio econômico, daí sim, ele está querendo realmente indicar, ó, eu investi na empresa, a gente precisa ter esse lucro. E vocês acham que empresário faz isso? Eu acho que o único setor que teve o maior crescimento, assim, em termos de lucro, o setor da saúde, né? Porque o resto, eu acho que só foi ao Pior é contrário. que não, sabia, Wagner? Quem trabalha com exportação tá bem. Isso, exportação, nossa, deu muito bem. A saúde foi muito engraçado porque ela não teve um bom resultado por causa da pandemia. Estranho, né? Não foi bom. Pensamento equivocado, então. Isso. Por quê? Eles tiveram que parar um monte de... tirar e remarcar um monte de consulta e exames que já estavam marcados por causa do Covid, os hospitais cheios. Uma O pior não foi ressonância, nem... uma coisa assim, que é caro, que eles tiveram que trabalhar. Eu acho, né? É isso mesmo. Só que o que é o mais caro, ou que é o que mais dá lucro para um hospital que teve que parar, não é só o exame. O exame geralmente tem um custo alto, mas nem tudo sobra para o hospital. Mas são cirurgias. A cirurgia ela é muito cara. A cirurgia ela é o nicho de rentabilidade para a empresa. Como teve que parar, o faturamento dos hospitais também foi lá para baixo. Eu falo um pouquinho por conhecimento de causa, né? Já fiz tanto trabalho de perícia quanto consultoria no evangélico. Imagina o Angelino Carão agora, nessas épocas, né? Hã? Imagina o Angelino Carão agora, né, parado com as partes de cirurgia, né? Exatamente. Não só eles, mas todos os hospitais, né? A maioria dos hospitais tem uma especialidade cirúrgica e que tem que parar. Para vocês terem noção, aí eu vou falar de conhecimento de causa por causa da minha esposa. Minha esposa trabalha na área de saúde e ela, um dos lugares que ela trabalha é no Santa Cruz, que hoje é da rede Dior, né? Eles tiveram um baita de um rombo que tiveram que mandar um monte de funcionário embora. Tiveram que fazer corte. Estão pagando o preço agora? Tão. Que querendo ou não, tá voltando esse negócio. Os leitos começaram a encher de volta e eles agora estão com um problema de falta de funcionário. Não sei se foi a melhor escolha ter mandado embora nessa época, mas eles estavam com um problema por isso. Parou todas as cirurgias eletivas e ficou 100% dedicado ao Covid. Então, o leito do UTI é rentável, dá dinheiro? Mais ou menos, dá um dinheiro razoável, mas você tem um setor que fica completamente estagnado, que é o setor cirúrgico. Fica sem uso. Né? Que
Paciente de Covid quase não usa setor cirúrgico. No máximo, vai para fazer uma traqueostomia. Coisa que em termos cirúrgicos, é um procedimento leve, né? Apesar que a gente fica assustado, né? Quando a gente não é da área, não é a coisa mais prazerosa. Então, voltando, aqui daí tem o cálculo bonitinho como foi feito, né? O 5. Então, aqui a multiplicação que a gente fez, né? O 200.000 unidades vezes a participação de cada um deles. Encontre exatamente quanto a gente teria para cada um dos 3 produtos. Mas a gente pode se aprofundar pensando no ponto de equilíbrio econômico e no financeiro. Então, nesse mesmo caso, a nossa empresa tem investidores que estão esperando 75 mil de retorno. Quanto que eu vou precisar vender, então, do produto A, do B e do C para ter 75 mil de retorno? A gente vai para o segundo cálculo. É o ponto de equilíbrio econômico. Ponto de equilíbrio econômico, custo e despesa fixa, mais o retorno esperado, a taxa mínima de atratividade. Então, a gente pode ter vários nomes na literatura, mas é só vocês pensarem quanto que a empresa gostaria de ter de retorno. Então, vai ser 1 milhão. Eu acho que eu coloquei a quantidade de zeros certas, mas a gente já vai descobrir. Mais 75 mil. Eu coloquei um zero a mais. E a empresa quer ter de lucro. Eu vou fazer a mesma divisão. Então, eu vou lá e vou dividir pela margem de contribuição do mix de venda. Então, agora, em vez de 200 mil unidades, a gente precisa de 215 mil peças. Mais uma vez, se vocês chegarem para o gerente e falar, a gente precisa vender 215 mil peças, ele vai mandar vocês para aquele lugar. Então, cheguem com a resposta separada por tipo de produto. Mesma lógica. Se o produto A contribuir com 50% das vendas, ele vai contribuir com 50% de 215 mil peças. Então, a gente multiplica esse resultado do ponto de equilíbrio pela participação. Então, vou precisar de 107.500. Produto B, 64.500 peças. E o produto C, 215 vezes 20%. Então, 43 mil peças. Já temos, então, uma base para tentar remunerar o nosso sócio com 75 mil. Vamos copiar aqui para ver se funcionou. Ctrl C. Então, a gente tem a quantidade de peças. Vamos ver se eles estão no lugar certinho. A gente vai ter que refazer as fórmulas. Então, a gente vai ter que ter 107.500, 64.500 peças e 43 mil. A gente vai multiplicar esse valor pelo preço de venda. Achamos o total do nosso faturamento. Então, precisaríamos faturar 2.494.000. Isso vai nos custar
107 mil vezes R$5, 64.500 vezes R$8 e 43 mil vezes 8,50. Então, temos uma margem de contribuição de 1.075.000, deduzimos os custos e despesas fixas, achamos o lucro de 75 mil. Então, pelo mesmo processo que a gente encontra para um único produto, com algumas adaptações, né, que está relacionado aqui ao mix de venda, a gente pode calcular para vários produtos sem problema nenhum. E por último, calculando um ponto de equilíbrio, pensando que a gente tem uma depreciação de 15 mil, e aqui eu digitei errado, não é receita, é uma despesa de equivalência patrimonial de 7.500. Nenhum dos dois são gastos financeiros. Então, nossa empresa não vai desembolsar esses valores. Então, a gente pode calcular o ponto de equilíbrio financeiro. Custo fixo mais despesa fixa menos os gastos não desembolsáveis. Então, vai ser o quê? 1 milhão menos 15 mil da depreciação menos 7.500 da equivalência patrimonial. Tudo isso eu vou dividir pela mesma margem de contribuição. Olha como deu menos, né? Preciso de 182 mil peças. Sendo 50% do produto A, 30% do produto B e 20% do produto C. Então, essas quantidades seriam o suficiente para a gente ter o lucro zero. Isso? É no ponto de equilíbrio financeiro que a gente calcula lucro zero, certo? Acho que é. Não. Lucro, falou em lucro, ponto de equilíbrio contábil. Lucro zero está aqui em cima. Ponto de equilíbrio contábil. Aqui, a relação que a gente tem com o zero é fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa zerado. As entradas de dinheiro são iguais às saídas. Que não é um cenário muito agradável, né? Na verdade, aqui é digamos, das 3 métricas, a mais perigosa de não ser atingida. Eu não atingi o ponto de equilíbrio econômico. Tá, tudo bem, não vai conseguir remunerar o sócio do jeito que ele espera. Pode dar problema? Pode. Pode ser que ele queira receber o dinheiro de volta e ir para outro investimento. Pode ser que ele venda as suas ações. Mas pode ser que ele veja que é somente um resultado ruim que para os próximos períodos melhore. Então, não atingir o ponto de equilíbrio financeiro é ruim, mas não é um cenário tão ruim. Não é o pior dos cenários. Ponto de equilíbrio contábil já começa a se tornar um pouco mais preocupante. E empresa nenhuma nasce para ter lucro zero. Mas muitas, mesmo não tendo lucro, ainda conseguem sobreviver por alguns períodos. Então, às vezes, a empresa consegue passar 4, 5 anos tendo prejuízo.
E daí lá para frente ela consegue se reestruturar e voltar a ter lucro. Então é ruim? É. Mas não é tão ruim quanto esse último. Não ter dinheiro para pagar as contas. O que isso pode levar as empresas? Falência? Falência. Aqui é o cenário mais próximo da falência, caso ele não seja, vamos falar assim, cumprido. Então, não atingir essa quantidade de peças. Eu vou começar a ter que arrumar dinheiro de algum lugar. Aí o cenário começa a ficar preocupante. Muitas vezes a gente recorre a empréstimos, dependendo das demonstrações, das informações sobre a empresa. O empréstimo pode ser um pouco caro e entra no processo de bola de neve, onde a gente começa a ter um empréstimo para pagar a dívida de empréstimo anterior. Isso vai se tornando de tal maneira que a empresa acaba quebrando. Então esse é o cenário, digamos assim, mais arriscado de ficar próximo. Esse é o mais tranquilo. Esse daqui preocupa, mas a empresa consegue sobreviver por um período. Aqui não cumpriu esse cenário, a chance dela passar por muita dificuldade em pouco tempo é bem maior. Isso vale tanto para múltiplo produto quanto para monoproduto. Aqui a gente está falando do tipo do ponto de equilíbrio, né? A única diferença é que aqui a gente calculou agora falando de mais de um produto. O que vocês acharam? Difícil? Mais ou menos? Acho que não. Quais as principais diferenças de calcular para o monoproduto e para o múltiplos produtos? Vamos até pegar o que eu estava fazendo aqui. O monoproduto, a gente vai ter as informações de gastos propriamente direcionadas para aquele produto em si e a gente vai aplicar as fórmulas totalmente voltadas para ele. No múltiplos produtos, a gente vai ter também informação direcionada para cada produto. Tudo que for variável também acaba sendo tratado como direto, né? Então a gente só vai aplicar de diferente a média ponderada da margem de contribuição, baseando-se na participação de vendas no mix de vendas. Aí acha o mix, a margem de contribuição do mix, aí fica tudo igual, mesmo processo de cálculo. Tranquilo? Tranquilo. Fácil, difícil? Sim. Estou pensando em colocar um só no exercício para vocês tentarem, para a gente corrigir na próxima aula. Pode ser? Cortou, professor? Podia repetir? Eu estou pensando em colocar um exercício de múltiplos produtos para vocês calcularem junto com essa... Eu fechei aqui. Com aquela relação de exercícios que eu vou colocar pelo WhatsApp para vocês tentarem também. Para praticar. Aí na semana que vem a gente faz a correção, fazendo a revisão do conteúdo para a prova. Todos concordam? Todos discordam? Eu concordo. Concorda? Pode colocar lá, professor. Então tá. Então vai ter lá um de brinde, múltiplos produtos. E vou mandar, como não vai dar para mandar pelo Rava, eu vou também mandar essa planilha aqui que eu calculei pelo WhatsApp também. Tá bom? Positivo. Beleza, professor. E o vídeo, eu não vou colocar no Ava, não tem como. Porque não dá, né?
Sabe o que é uma sacanagem, gente? A gente tem que colocar as provas no AVA. Agora, justo na semana que a gente precisa fazer isso, a porcaria não funciona. Olha que legal. A vida de professor é um sofrimento total, né? Mas todos os meus vídeos eu não coloco direto pelo AVA. O que eu faço? Eu deixo no YouTube. Porque lá não paga para ter o espaço mesmo, né? Não tem limite, nada. Então eu vou colocando lá, deixando arquivado e coloco o link no AVA. Eu vou passar o link para vocês também pelo WhatsApp. Aí vocês podem rever para poder fazer o cálculo. Beleza? Beleza. Dúvidas? Perguntas? Questões? Não. Nada? Então tá, gente. Então, como não tinha as questões para corrigir, a gente vai acabar encerrando um pouquinho mais cedo hoje. Mas aí vai dar para vocês também. Se bem que eu sei que a maioria não vai fazer hoje, mas daria para adiantar essas questõezinhas. Acadêmico deixa sempre a última hora, né, professor? Brasileiro, né? Brasileira, bicho triste. Correr um risco, né? Tem que correr um risco na vida, né? Mas então tá, gente. Então, Boa a noite, gente se senhor. vê na semana que vem, fazendo as correções e fazendo a revisão para a prova, beleza? Beleza. Beleza, professor. Então tá, gente. Boa noite, bom descanso para vocês. Daqui a pouco eu tô colocando lá no WhatsApp. Boa noite, professor. Boa semana. Boa noite.